dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos encerrar hoje o estudo do processo penal, solucionando aquelas dúvidas que vocês me enviaram por e-mail durante a semana, conforme a gente havia combinado. Tá? Hoje a gente encerra o conteúdo programático, tá? A partir da semana que vem já não temos mais aula online, encerramos o conteúdo do semestre, agora é só aguardar a avaliação no dia 22. Amanhã eu já posto para vocês a avaliação no AVA, o trabalho e a prova, para que vocês me encaminhem até o dia 22, conforme aquele cronograma que eu havia passado para vocês. Ok? Pois bem, vamos lá. Nós temos 7 questões que foram enviadas aqui pela Beatriz, tá? A Beatriz faz os seguintes questionamentos. Se houver composição civil nas ações penais privadas e públicas condicionadas, extingue a punibilidade. O processo acaba nesse momento, não passando para a fase de arquivamento, requisição de diligência complementar e nem transação penal? Então, Beatriz, e isso também vale para todos os alunos que tiverem dúvida no mesmo sentido. Lá no juizado especial, nós vimos que a fase da composição civil dos danos, ela precede a transação penal, precede o início da ação penal. Então, se houver composição civil dos danos nas ações, nos crimes que são de ação penal privada ou ação penal pública condicionada à representação, extingue-se a punibilidade. Ou seja, o Estado não tem mais o direito de punir o sujeito por aquele delito. Encerra-se ali o procedimento. Não vai haver transação penal, não vai haver ajuizamento de ação penal, simplesmente encerra-se o procedimento naquele momento, desde que, é claro, haja a homologação do juiz no tocante àquele acordo, àquela composição civil de danos que foi feita entre as partes. Então, com essa composição civil de danos, extingue-se tanto a punibilidade na área criminal, quanto também impede o ajuizamento de qualquer tipo de ação lá no juízo cível. É óbvio que se a parte que se comprometeu a cumprir aquela reparação de danos não o fizer voluntariamente, a vítima pode se utilizar daquele acordo civil homologado como título executivo judicial para poder executar no cível. Mas a parte criminal, ela se encerra no momento em que há a homologação do acordo civil de danos. Ok? Aí a segunda questão aqui trazida pela Beatriz é a seguinte. E no caso das ações penais públicas incondicionadas, se houver a composição civil, o processo segue normalmente, podendo propor denúncia, vez que não extingue a punibilidade? É isso mesmo, Beatriz. A extinção da punibilidade pelo acordo civil de danos só ocorre nos crimes de ação penal privada e pública condicionada à representação. Se você tem um crime que se processa mediante ação pública incondicionada, pode até haver a composição civil de danos, só que isso não extingue a punibilidade, tá? Pense num crime de desacato. O crime de desacato é de ação pública incondicionada. Pode ser que o funcionário público e o autor do fato se componham na área civil ali naquele momento da audiência preliminar, né? Comprometendo-se o ofensor a reparar os danos morais causados ao ofendido. Isso resolve a questão na esfera civil. Agora, na esfera criminal não há repercussão alguma, ou seja, o promotor, logo após a composição civil de danos, ele vai ver se o sujeito faz jus à proposta de transação penal. Se fizer jus, ele vai propor. Caso contrário, vai oferecer denúncia caso estejam presentes ali a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Está entendido? Então, o procedimento prossegue normalmente, mesmo tendo
o acordo civil de danos homologado nos crimes de ação penal pública incondicionada. Ok? Os benefícios da Lei 9.099, transação penal, composição civil, suspensão condicional, podem ser aplicados às varas criminais pelo juízo singular ou aplicam-se somente no GCRIM? Pode, sem problema nenhum. Tá? A transação penal, dificilmente você vai ter uma situação de transação penal lá na vara criminal. Pode ocorrer, excepcionalmente. Mas como a transação penal pressupõe a existência de delitos que sejam de menor potencial ofensivo, eles são da esfera do GCRIM. Então, dificilmente você vai ter uma transação penal lá na vara criminal. A não ser que você tenha lá uma situação muito excepcional, tá? Você, por exemplo, remeteu o feito para a vara criminal por se tratar de uma situação complexa, tá? E chegou lá na vara criminal, o promotor resolveu propor a transação penal pelo fato do sujeito reunir os requisitos legais. Tudo bem, não tem problema, tá? Suspensão condicional do processo, essa já é mais incidente lá na vara criminal. Muito embora ela é um instituto que esteja previsto no artigo 89 da Lei do Juizado, ela não tem aplicação apenas no juizado. Ela tem aplicação também lá na vara criminal. Então, por exemplo, sujeito que praticou um crime de furto simples, pena 1 a 4 anos, ele vai ser processado lá na vara criminal. Mas pode ser que, por conta da pena mínima abstrata prevista para o delito ser de até 1 ano, ele preencha os demais requisitos do artigo 89 e venha fazer jus à suspensão condicional do processo. Posso aplicar esse instituto lá? Sem problema algum, tá? Composição civil de danos. Eu posso ter uma composição civil de danos lá na vara criminal? Posso, não tem problema nenhum, tá? O juiz vai colher ali o acordo civil que há entre autor do fato e vítima e vai botar no papel, homologar, e aquilo é título executivo judicial para ser executado lá no cível. Claro, essa composição civil de danos não vai ter nenhuma repercussão na esfera criminal, mas pode existir? Sim, sem problema nenhum, ok? Número 4. Depois de sorteados os 25 jurados que comparecerão à sessão plenária do júri, antes disso, tem uma reunião prévia em que os jurados deverão comparecer ou a intimação é direta para o dia do júri? Não há, Beatriz, nenhuma reunião prévia, tá? Os jurados, eles são intimados para comparecer no dia do júri, no dia da sessão plenária, tá? No dia do julgamento, eles vão receber todas as informações necessárias para poder entender o funcionamento do tribunal, para poder entender a função que eles vão exercer naquele momento. Vão ser dados a eles todos os subsídios para que eles possam fazer um julgamento correto. Tá? Então, mesmo aqueles que nunca tinham participado de uma sessão plenária, vai chegar lá no momento do julgamento, no momento em que eles vão votar os quesitos, eles vão ter todo o suporte necessário para poder votar com segurança, com responsabilidade, com imparcialidade, com justiça. Não há, então, nenhum tipo de reunião prévia ou curso de preparação para jurados. Tá ok? Pois bem, o assistente à acusação deve se habilitar até 5 dias antes do júri, mas ele pode participar da fase do sumário da culpa? Pode, não tem problema nenhum, tá? Essa obrigatoriedade do assistente de acusação se habilitar nos autos até 5 dias antes da sessão plenária é o limite para que ele possa participar da sessão plenária caso ele ainda não esteja habilitado no processo, tá? Mas se ele quiser, desde o momento em que há a instauração da ação penal, ele pode pedir a habilitação para participar do processo.
Tá? Então, desde lá da primeira fase do procedimento, quando está se instaurando a ação penal, ele pode requerer a habilitação dele. Isso é normal, tá? Dificilmente você vai ter um assistente de acusação que vai se habilitar apenas para a sessão plenária. Geralmente, se há interesse de constituir a figura do assistente de acusação, ele já atua desde o início do processo para que ele possa participar da coleta da prova desde a primeira fase do procedimento, ok? Número 6. A possibilidade de as partes ou jurados solicitarem esclarecimentos ao orador a respeito de alguma página dos autos onde se encontre alguma colocação sua durante o debate é considerado uma parte? Não, não é. O à parte é quando uma parte intervém na fala da outra, quando uma parte pede a palavra para falar alguma coisa, tá? O pedido de esclarecimento que uma parte faz sobre a página dos autos onde se encontra uma determinada colocação do orador não é considerado uma parte, é apenas um pedido de esclarecimento. É claro que ele vai intervir na fala do seu oponente, isso é natural, tá? Só que não é considerado uma parte. Tecnicamente, é apenas um pedido de esclarecimento. O à parte é quando ele pede a palavra para fazer alguma colocação por até 3 minutos. Então, ele vai lá fazer uma intervenção, não apenas para pedir um esclarecimento ao orador, mas sim para dizer alguma coisa, falar alguma coisa que seja do seu interesse, tá? Então, pedido de esclarecimento é uma coisa e o à parte é outra, ok? Número 7. Se o júri for movido por uma ação penal privada subsidiária da pública, o titular, então, será a vítima ou seu representante. Nesse caso, como fica o MP? Ele atuará normalmente como se fosse ação de sua autoria? Veja, Beatriz, a ação privada subsidiária da pública, como a gente viu lá no primeiro bimestre, pressupõe a inércia do Ministério Público. Então, o Ministério Público tinha um prazo X para tomar alguma providência dentro do inquérito. Promover o arquivamento, requisitar diligências complementares, oferecer denúncia. Passou esse prazo, ele nada fez. Nasce à vítima ou ao seu representante o direito de propor a chamada queixa-crime substitutiva, dando início, através dessa peça, à chamada ação privada subsidiária da pública. Qual o papel do MP na ação privada subsidiária da pública? Ele atua como interveniente adesivo obrigatório ou simplesmente assistente litisconsorcial. Ele vai atuar no polo ativo junto do autor da ação privada para buscar aquilo que ele entender devido naquele caso concreto. Então, ele tem todos os poderes de parte. Dentro do procedimento do júri, tanto na primeira fase como na segunda fase, ele vai atuar como assistente litisconsorcial, podendo adotar todas as providências que a lei lhe assegura nessa condição, tá? Tanto é que se o autor da ação abandoná-la no curso do processo, o promotor simplesmente passa a atuar sozinho no polo ativo. Tá certo? Então, a atuação na primeira fase do júri, a atuação plenária lá na segunda fase, para o promotor, não muda nada. Ele tem todos os poderes que ele teria caso ele tivesse proposto a denúncia, oferecido a denúncia, ajuizado a ação penal. Ok? Então, são essas as questões que a Beatriz nos trouxe para serem respondidas. Agradeço, Beatriz, a sua colaboração, as suas perguntas foram bastante pertinentes e, por certo, vão esclarecer dúvidas que outros colegas de sala também tinham. Ok? Encerro aqui, então, essa fase da solução de dúvidas, tá? E agora
vamos aguardar até amanhã para que a gente possa postar no AVA a avaliação com a prova a ser respondida por vocês e me enviado por e-mail. Lá existem todas as instruções, basta seguir, ok? E vamos torcer que no segundo semestre nós podemos retomar as nossas atividades presenciais, ok? Um abraço, gente. Boa prova, boas férias e continuem se cuidando aí, ok? Até lá. Tchau, tchau.